sobre a Trindade, né? Vimos que realmente existe as três pessoas, porém não são três deuses. Nós sabemos que Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Eu quero pegar apenas um desses atributos de Deus, que é unicamente dele. Onipotência. Deus, ele pode todas as coisas. Ele pode. Ele fez o universo. Ele mantém o universo. Apesar de nós estarmos quase 6.000 anos, pela cronologia bíblica, no mundo de pecados, nós ainda vemos a misericórdia e a graça de Deus mantendo este planeta. Nós ainda respiramos. Nosso coração ainda pulsa. A misericórdia de Deus se renova a cada dia. Você ainda pode ver e ouvir a natureza falando sobre Deus. Você ainda pode ouvir os pássaros cantando. E eu confesso a vocês que cada vez que eu ouço um simples bem-te-vi cantando, toda vez que eu ouço, eu digo glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que eu vejo uma rolinha, uma pombinha cantando, eu louvo o nome do Senhor, amigos. Eu acho impressionante o canto dos pássaros. É Deus dizendo, eu fiz essas coisas. Agora hoje há uma pergunta muito curiosa que eu queria trazer para nosso estudo de hoje. Sendo Deus tão poderoso quanto Ele é, o livro de Daniel, no capítulo de número 7, descreve algumas cenas sobre Deus, e no capítulo 9 traz umas explicações ainda sobre esse assunto. E Daniel diz que Deus tem miríades de anjos. Ora, Deus tem, a Escritura nos mostra que Deus tem milhares e milhares, milhões e milhões, miríades de anjos. São anjos que para nós são incontáveis. Ora, mas a pergunta é, se Deus é tão poderoso assim, para ter criado um universo tão vasto. Pra vocês terem uma ideia, há anos atrás, antes da invenção do telescópio, os homens olhavam para o céu e diziam que no céu havia apenas 5.119 estrelas. Isso é fato. Se você olhasse para o céu, se você contasse, por exemplo, 5.130, pode voltar e contar tudo de novo. Se você contasse 5.118, uma a menos, eles diziam, está errado, pode voltar e contar de novo. Só haviam 5.119 estrelas. Porém, quando foi criado, então, inventado o telescópio, e os homens puderam olhar com um pouco mais de clareza o que tem lá em cima, eles ficaram pasmos. Eles viram que o que eles achavam que eram estrelas, não eram estrelas, eram galáxias. E a ciência hoje diz que existem mais de 200 bilhões de estrelas. Deus, ele é tremendo, ele é fantástico, ele é todo poderoso. Veja, por exemplo, o Sol. Uma estrela de quinta grandeza, com luz própria, e não se apaga. 24 horas por dia, desde o dia que foi criado até agora, nunca apagou. Eu pergunto para vocês, Deus é tremendo, sim ou não? Sim, tremendo. Aí vem a pergunta para nosso estudo de hoje. Se Deus é tão poderoso assim como é, e Ele é tão tremendo assim como é, teria Deus feito apenas um planeta Terra para o ser humano habitar? Será que não existem outros mundos por aí criados onde existem seres humanos como nós? Você acha que o Deus tão tremendo que criou um universo tão vasto que a ciência não sabe o tamanho dele, Deus teria criado apenas o planeta Terra? Só nós? Num universo tão grande. Alguns já fizeram alguns cálculos diante da grandeza do universo.
e chegam a dizer que nós somos apenas, nós seres humanos, a Terra, perdão, o planeta Terra, diante da grandiosidade do universo, nós somos como apenas uma poeira cósmica, apenas um grão de poeira. Amigos, o universo é tão vasto, mas tão vasto, que cada vez que os homens vão descobrindo alguma coisa, eles ficam pasmos diante da criação. Por isso a pergunta é: será que nós somos sozinhos nesse universo todinho? Será que a Bíblia traz uma resposta para isso? Será que existem seres humanos como nós em outros lugares? Por favor, eu não estou falando do ET de Varginha. Eu não estou falando dessa ideia por aí que um ET que aparece por aí, não. Estou falando de pessoas como nós, seres humanos. Será que existem? Vamos fazer uma viagem hoje na Bíblia para saber se Deus criou também outros mundos que não apenas este. Vamos ver? Feche os seus olhos e vamos orar. Tremendo, soberano, eterno e todo-poderoso, Criador do universo, louvado e glorificado seja o seu nome, pelo que o Senhor é. Queremos agora, Pai Santo e querido, abrir sua palavra e pedir que o Espírito Santo ilumine nossas mentes para o estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 11. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 11. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler com você o versículo de número 3. Acompanhe comigo. Pela fé, entendemos o universo. Atenção, hein? Nós acreditamos pela fé que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olhe nos meus óculos. A Escritura está dizendo que Deus fez então o universo. Agora preste atenção, a palavra hebraica, perdão, a palavra grega para universo. Hoje eu trouxe aqui uma ajudinha. Essa aqui é o Novo Testamento interlinear. Interlinear porque ele é grego e português. Eu vou pegar esse mesmo texto, na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 11, e eu vou ler aqui o versículo de número 3, que está escrito aqui. Aqui é a Bíblia, o Novo Testamento nas duas línguas, tá? Olha só o que ele diz aqui. Versículo de número 3, ele diz assim, tá aqui ó. Por fé entendemos terem sido preparados os mundos. Uau! A palavra grega que traduzido para nós lá está universo é mundos no plural. Portanto, meus amados, Deus não criou apenas este mundo. Existem mundos criados por Deus lá em cima. A pergunta é: tem gente lá para cima? Perdão, para cima ou para baixo? Eu não sei. Nós somos uma bola. Pode ser para baixo, pode ser para a direita, para a esquerda. A pergunta é: existem seres humanos fora da terra? Eu já sei que Deus criou mundos, não apenas este. Porque se Deus tivesse criado apenas esse planeta aqui, tão pequeno, com nós, o nosso Deus seria muito fraco. Ele não seria todo poderoso. Mas olha, a Escritura, ela nos afirma que Deus criou outros mundos. E é isso que nós vamos entender um pouco mais agora. Vamos adiante. Agora você vai comigo até o Apocalipse capítulo 12. Vamos lá, Apocalipse capítulo 12. Eu já vi que Deus criou outros mundos. Mas vamos adiante, Apocalipse capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 7. Acompanhe aí na sua Bíblia. Houve peleja no céu. Atenção, hein? Houve peleja onde?
Olha nos meus óculos. Houve peleja onde? Para aí, olhe bem nos meus óculos. No céu ou nos céus? É importante é importante esse destaque, pastor? Por favor, entenda. É importante que você entenda que houve uma guerra em um céu. Mas peraí, pastor, tem mais de um céu? Você acha que Deus é tão fraco para ele ter criado só um céu? Não. A Bíblia afirma que Deus criou mais de um céu. Mas teve uma guerra, daqui a pouco você vai ver isso na Bíblia. Deus está falando para nós que houve uma guerra, uma briga em um céu. E que céu é esse? Continue lendo. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos. Miguel aqui é o título para Jesus Cristo antes de vir à terra. Miguel, que é Jesus, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Olha nos meus óculos. Você tem aqui Miguel, que é Jesus, e anjos do lado dele. Do outro lado você tem alguém que leva um título de dragão, assim como Jesus Cristo leva o título de Miguel. Tem alguém aqui que leva um título de dragão. E do lado desse ser chamado dragão, também tem anjos. Continue lendo. Versículo de número 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Olhe para cá agora. Aonde é que esse dragão com anjos moravam? No céu. Em um céu. Continue lendo. Versículo de número 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Olhe nos meus óculos. A palavra mundo aqui é cosmos. Ei, a escritura está dizendo que Satanás, ele seduziu todo o cosmos, ou seja, ele tentou todo o universo, tudo aquilo que Deus criou, todos os mundos que nós não conhecemos, Satanás tentou a todos. E você pensava que era só a terra. Eu não estou dizendo que os outros mundos estão na mesma condição que nós. Não, a escritura diz que o único que caiu em pecado foi este. Mas Satanás tentou todo o cosmos. Ora, eu pergunto a vocês, por que Satanás ia tentar seduzir o mundo inteiro se não tem gente para lá? Ele estava tentando as estrelas, era? Não. Amigos, olhem nos meus óculos. A guerra entre Deus e o diabo envolveu o universo inteiro. Não foi só esse planeta. Mas infelizmente, fomos nós que caímos. Continue lendo. Versículo de número 9 ainda. E foi expulso o grande dragão, ele foi expulso do céu. A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o cosmos, de todo mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra, e com ele os seus anjos. Olhe nos meus óculos agora. Então, houve uma guerra, porém Satanás tentou todo o cosmos. Inclusive tentou este planeta. Por infelicidade para nós, nossos primeiros pais caíram na tentação. Mas eu queria que você agora continuasse no versículo de número 11. Ele diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Agora presta atenção no verso 12. Festejai, ó. Opa, olhe nos meus óculos. Festejai, ó. Não é céu. Céu foi onde o diabo brigou contra Deus, mas agora a Bíblia disse que Satanás tentou todo o cosmos, mas aí a escritura diz: festejem os céus. Espera aí, as estrelas podem festejar? Sim ou não? O sol pode fazer festa? A lua pode fazer festa? Não, não pode. Mas a Bíblia está dizendo: todos os céus festejem. Por quê? Continue lendo. Versículo de número 12.
Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles... olha para cá agora. Ei, tem outros habitantes lá nos céus. Está aqui na Bíblia. E esses habitantes que moram lá no outro céu, festejaram. Por quê? Porque eles não caíram em pecado. Mas a Bíblia vai falar de nós. Olha aí o que a Bíblia diz. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Olhe para cá agora. Ei, ele desceu, então ele morava onde? Lá em cima. Percebeu? Todos os mundos não caídos festejem, diz Deus. Deus diz assim: festejem vocês que moram nos céus. E aí não é só quem mora no céu, onde os anjos moram, mas nos céus. Ou seja, há seres que moram em outros lugares que não é aqui na terra. Que coisa fantástica. Ei, Deus é tremendo, amigos. O nosso Deus não é um Deus fraquinho que fez só um planetinha desse tamanho, não. Ou desse tamanho, ou desse tamanho, não. O nosso Deus criou também outros mundos. E louvado seja o nome do Senhor, que os outros que moram lá não caíram na miséria em que nós caímos. Continue com a sua Bíblia. Vá comigo até a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Volte um pouquinho aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Olha que coisa fantástica estamos aprendendo essa noite, que coisa maravilhosa. Existem outros seres lá em cima ou lá embaixo, não dá para entender porque a terra é redonda, né? Mas existem outros seres, e depois a gente vai saber se são homens. Vamos adiante, capítulo 12, número... Nós vamos ler o versículo 2 e depois o versículo 4. Acompanhe comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo de número 12, versículo de número 2. Diz assim: Paulo está falando aqui dele mesmo, tá? Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até... Digam vocês. Não, o céu não. Até o quê? O terceiro, olhe para cá agora. Ei, olhe para mim, por favor. A Bíblia está dizendo: existe mais de um céu, mais de dois. Existem três céus. Percebeu agora? Olha que coisa fantástica. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o primeiro céu que nós conhecemos se chama céu atmosférico. É o céu que envolve a terra. Esse é o primeiro. O segundo céu se chama céu astral. É onde está o cosmos, o universo lá para fora. Onde estão a lua, o sol, onde estão as estrelas. E também os outros mundos que não caíram em pecado. E o terceiro céu é onde Paulo foi arrebatado em visão. E que terceiro céu é esse, pastor? Olhe para a Bíblia. Ele diz aí, ó. Versículo de número 2 ainda. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus foi arrebatado para onde? O paraíso. Olhe para cá, olhe para mim. Aonde é o paraíso? No terceiro céu. E eu pergunto a você: quem mora no paraíso? Deus. Ei! O paraíso de Deus. Paulo foi levado em visão até onde Deus mora. Deixa eu lhe dizer uma coisa interessante. Eu sei onde é que Deus mora, você sabe? Eu sei onde Deus mora. É no terceiro céu. Está aqui. Deus é tão maravilhoso que ele já disse até o endereço dele. Ei, eu moro no terceiro céu. Ei, não é por prepotência não, mas pela misericórdia e pela graça do meu Salvador. Um dia eu vou para o terceiro céu. Eu vou. Você vai ou não vai? E nós vamos atravessar o primeiro céu, que é esse céu atmosférico. Vamos passar o segundo céu, que é o céu astral. E vamos chegar até o terceiro, onde está a Nova Jerusalém. E eu vou sem máscara de oxigênio.
Sério? Nós não vamos usar máscara de oxigênio para atravessar o cosmos, não, amigo. Pastor, que coisa fantástica, a Bíblia é maravilhosa. Eu não sabia, pastor, que existiam 3 céus. Eu não sabia que o segundo céu é onde estão os planetas e é onde estão mundos, inumeráveis mundos que o Deus Todo-Poderoso criou. E agora nós sabemos até onde Deus mora, no terceiro céu. Uau, que coisa fantástica. Vá à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 agora, volte um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4. Eu vou ler com você o versículo de número 9. Agora eu quero descobrir. 1 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ver o verso 9. Mas não precisa ler ainda não. Olhe nos óculos. Ei, vamos fazer uma recapitulação para você entender o que a gente vai aprender agora daqui para frente. Deixa eu perguntar para vocês. Olhe nos meus óculos. Deus é todo poderoso, sim ou não? Sim. Por ser todo poderoso, você crê que Deus criou só esse planeta? Não. Não. Só esse mundo com seres criados, sim ou não? Não. Eu pergunto, existem 3 céus, sim ou não? Sim. O primeiro céu é o que envolve o planeta Terra, sim ou não? Sim. O segundo céu é o céu astral, onde estão todos os mundos que Deus criou, sim ou não? Sim. E o terceiro céu é onde está o paraíso onde Deus mora, sim ou não? Sim. Agora a pergunta é, pastor, vamos deixar o terceiro céu e o segundo céu de lado? Perdão, o terceiro céu e o primeiro céu de lado. Vamos falar do segundo céu, onde estão os mundos, cosmos, mundos, conforme eu li ali na Bíblia, interlinear. Novo Testamento interlinear. Mundos, Deus criou mundos. A pergunta é, tem gente lá? Será que tem gente por lá? Vamos ver? Capítulo 4, versículo 9. Diz assim... deixa eu só, olhe para cá agora, olhe para mim rapidinho, só uma pergunta para a gente entender. Mundo, na tradução no grego, é o quê? Cosmos. Cosmos, eu pergunto, é o planeta Terra, sim ou não? Não, cosmos não é aqui. O cosmos é onde? Onde é o cosmos? Olhe para cá. Olhe para cá. Onde é o cosmos? No segundo céu. O terceiro céu é onde é o trono de Deus, o paraíso, onde os anjos moram. E isso aqui é importante, eu vou repetir, porque isso aqui é extremamente importante para nosso estudo a partir de agora. Eu vou perguntar de novo. Mundo, cosmos, é a Terra? Não, não é. Quando a Bíblia quer falar da Terra, ela fala este mundo, este. Ou então ela fala terra, aí sim. O diabo foi atirado para a terra, ele não foi atirado para outro, daí foi atirado para cá. Ok, então vamos lá. Mundo é cosmos, mundo se refere a tudo que Deus criou lá fora. Ótimo. Leia o verso 9 agora e preste atenção. Diz assim mesmo. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Atenção agora, porque nos tornamos espetáculo ao... Peraí, olha para cá. Mas mundo aí é o quê? Peraí, se nós somos espetáculo para o cosmos, as estrelas estão nos olhando, é? O sol está de olho em nós, é? Não. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o que está acontecendo aqui na terra, meus amados irmãos, os outros mundos sabem. Uau! Sabe por quê? A briga entre Deus e o diabo envolveu o que, irmãos? Tudo que Deus criou. Nós vimos aqui na Bíblia, Satanás tentou a todos, mas Deus disse a si mesmo: festejem, ó céus, vocês que moram nos céus. Atenção agora, ó. Nós lemos: vocês que moram nos céus, festejem. O diabo desceu até vocês. Agora, quem são esses? Por favor, respire fundo e preste atenção. Quem são esses que moram no segundo céu? Eu sei quem mora no primeiro céu. Quem mora no primeiro céu?
Quem mora no primeiro céu? Eu. Eu, aqui, no primeiro céu. Quem mora no... Deus e os anjos. E quem mora no segundo? Eu sei que tem planetas lá em cima, eu sei que tem seres lá, porque a Bíblia diz: festejem vocês, seres que moram nos céus, festejem. E agora a gente vai saber quem é que mora nos céus, no segundo e no terceiro. No primeiro já sei. Quem mora no primeiro? Nós. Quem mora no segundo? Não sei. Quem mora no terceiro? Vou fazer de conta que eu não sei ainda, porque ele vai responder agora. Vamos lá? Verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos ao cosmos, tanto ao quê? Como a... Uau, olhe para mim. Ei, agora eu sei quem mora no segundo céu. Homens como nós. Porque no terceiro são os anjos. E agora a Bíblia diz assim mesmo: anjos e homens. Ou seja, nós somos espetáculo. Presta atenção. O que é um espetáculo? Um espetáculo é como se fosse uma cena teatral. É ou não é? É onde existe o quê? Atores que estão no palco são atores, mas lá plateia, aqueles que estão observando o que está acontecendo. E aqui Paulo está dizendo o seguinte: nós somos o espetáculo, tanto para homens, como se nós somos o espetáculo, então existe homens e anjos que estão observando o que acontece nesse planeta. Uau! Ei, eu tenho irmãos que moram lá em cima, como eu, seres humanos como eu. Eles não caíram em pecado. E eu vou lhe dizer uma coisa: eles torcem pela nossa vitória. Eles torcem por nós, amigos. Sabem disso? Eles torcem por nós. Talvez você diga assim: pastor, então por que eles não vêm nos ajudar? Eles não podem. Por que não, pastor? Só Jesus de Nazaré poderia nos ajudar. Eles não podem. Eu vou usar aqui uma frase dita pelo pastor Michelson Borges, alguns dias atrás. Ele disse o seguinte: o planeta Terra, ele está em quarentena. Por isso, os seres criados por Deus de outros mundos não podem vir aqui. Você sabe como é uma quarentena, né? Quarentena ninguém chega. O pecado nos deixou numa quarentena de 6.000 anos. Uau! Até Jesus voltar, estamos em quarentena. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: um dia nós vamos ver essas pessoas. Porque a partir da volta de Jesus Cristo, quando nós voltarmos para o céu, e quando nós formos para o céu, e depois viermos para a nova terra, nós poderemos visitar outros mundos. Uau! Ei, eu não vou perder o céu, amigo. Eu quero fazer uma viagem para outros mundos, eu quero. Você não quer, não? É. E eu vou lhe dizer uma coisa: ei, olhe para cá, olhe para mim. Cada planeta, cada mundo que Deus criou, com seus habitantes, tem os seus representantes. E olhe bem nos meus óculos, porque a gente vai ler na Bíblia. Deus é um Deus de decência e ordem. Todos os seres criados no cosmos, eles têm o seu representante. Cada planeta que Deus criou com seres tem o seu representante. Me ajudem, quem era o representante do planeta Terra? Quem era o representante do planeta Terra? Adão. Vamos continuar com a Bíblia, depois eu falo mais disso. Vamos lá. Eu quero que você vá comigo agora até Gênesis capítulo 2, verso 15. E perceba como Adão, ele era o representante da terra. Adão, ele era o nosso representante. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Eu leio, 2,15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar. E o quê? Guardar. Olhe para cá agora. Quem era o guardião da terra? Adão.
Maravilha! Ei! Só que o diabo veio, tentou a Eva. Eva caiu. Mas eu pergunto, Eva era o guardião? Não, o guardião era Adão. E então Eva veio, trouxe para Adão e Adão caiu. Se Adão ele era o representante da terra, o guardião que eu falo em termos de representatividade, tá? Se Adão era o representante da terra e Adão caiu em pecado para o diabo, será que o diabo se tornou o nosso representante? Eu vou falar uma palavrinha que mamãe costumava dizer quando eu era pequeno. Desconjuro. Ei, será que o diabo se tornou o nosso representante, irmãos? Olha só, Adão era o representante da terra, mas Adão caiu em pecado. Eu queria que você desse um salto agora comigo até Romanos 5, verso 12. Vamos lá, é Bíblia na mão, hein? Romanos 5, verso 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vai ter parte especial, vai. É o André, fale com ele. Romanos 5, verso 12, diz assim, vamos lá, acompanhe comigo, lá vai. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, aonde? Olha para cá, olha para cá. Que mundo é esse que entrou em pecado? A terra. Aqui está se referindo ao planeta Terra, continue lendo. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olhe para cá agora, olhe para cá. Adão cedeu à mentira do diabo. Eva cedeu e Adão cedeu também. Agora vem a pergunta: a partir do momento em que Adão obedeceu ao diabo, ele ganhou ou perdeu para o diabo? Ele venceu ou foi vencido? Me ajudem. Adão venceu ou foi vencido pelo diabo? Foi vencido, não foi? Foi. Então acompanhe comigo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, vai para frente. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, pertinho do Apocalipse. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Eu já achei. Capítulo 2. Eu vou ler com você agora o versículo 19. Acompanhe comigo a leitura. Versículo 19, 2 Pedro 2, 19, diz assim: prometendo liberdade, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Atenção agora, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Olhe para mim agora, Adão foi vencido por quem? Me ajudem, Adão foi vencido por quem? Por Satanás. Então Satanás agora, ele se tornou o representante da raça humana. Ai. E aí, meus amados? Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Quem é o rei do universo? Me ajudem, quem é o rei do universo? Jesus de Nazaré. De novo, quem é o rei do universo? Jesus de Nazaré. E Adão era o quê? Adão era o príncipe desse planeta Terra, irmãos. Eu vou repetir. Quem é o rei do universo? Jesus. E Adão era o quê? Príncipe desse planeta. Agora, veja a dor que vai nos causar. João, capítulo de número 12. Volte aí. João, capítulo 12. Quando Jesus Cristo veio à terra, Jesus disse algumas vezes, e você vai ler essas vezes, João capítulo 12. João capítulo 12, versículo de número 31. Olha o que Jesus Cristo falou. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Olha para mim. Este mundo, ele estava se referindo ao quê? A este planeta.
porque só é julgado esse planeta, o único que caiu em pecado. Então continue lendo. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Olhe para cá agora, amigo. Amigo, isso aqui me dói. Me dói porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: o diabo, ele é o príncipe deste mundo. Olhe nos meus óculos, por favor. Por favor, olhe bem nos meus óculos. Se o diabo é o príncipe deste mundo, nesse momento em que Jesus Cristo falou, Satanás era o príncipe deste mundo, ele pergunta: os seres humanos eram o quê? Súditos, escravos do diabo. Meu Pai. Você viu como a nossa condição realmente é uma condição, entre aspas, desesperadora. Mas Jesus não falou isso só uma vez. Veja o que está escrito em João capítulo 14 agora. É só virar duas folhinhas para frente. João capítulo 14, versículo 30. João 14, verso 30. Ele diz assim, Jesus Cristo falando: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Olhe para cá agora. Por duas vezes Jesus Cristo cita Satanás como sendo príncipe no lugar de Adão. Ô Senhor da glória. Veja o que ele vai falar em João capítulo 16 agora. 16, versículo 11. Ele diz assim: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olhe para cá agora. Por favor, me ajudem. Segundo Jesus Cristo, quando esteve na terra, quem era o príncipe deste mundo? Não. Quando Jesus veio à terra e ele disse isso aqui, quem é esse príncipe aqui que ele está falando? Mas quem é o príncipe desse planeta antes do pecado? E quem foi o príncipe desse planeta no tempo do pecado? Satanás. Olhe bem nos meus óculos. Agora vocês entendem por que Deus falou e disse a si mesmo: festejem, ó céus. E vocês que habitem lá, e disse assim: ai de vocês que moram na terra, porque o diabo está aí com vocês. Deixa eu voltar aqui deixa eu voltar aqui uma coisa muito interessante. Olhe para mim, olhe para cá, olhe para cá. Quem é o rei do universo? Jesus de Nazaré? Sim. Cada mundo criado tem o seu representante. E Deus é um Deus de decência e ordem. Portanto, cada mundo tem o seu representante. Então, em determinado momento, Deus tem uma reunião com todos os representantes do que Ele criou. E olha nos meus óculos, pastor, isso tem na Bíblia? Tem. Vá ao livro de Jó, capítulo 1. Vamos lá, Jó, capítulo 1. Eu já achei, posso ler? Vocês já acharam também? Vocês são ligeiros, hein? Jó, capítulo 1. Eu vou ler o versículo de número 6 e 7. Está escrito assim: num dia em que os filhos de Deus, olhe nos meus óculos, a gente vai ler ainda, calma, vamos devagar. Quem são esses filhos de Deus? Você pode dizer assim mesmo: pastor, já sei. Vamos imaginar que sejam os anjos. Só que a Bíblia não vai concordar com esse pensamento. Sabe por quê? Me ajudem vocês. Os anjos. Isso. Onde moram os anjos? No terceiro céu. Quem também mora no terceiro céu? É Jesus? Está morando lá. É Deus o Pai também. Então me ajudem. Se os anjos já moram lá, é necessário que os anjos venham até o terceiro céu? Não, eles já moram lá, uai. Então esses filhos de Deus aqui não são os anjos. Vamos continuar lendo. Vamos lá. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também entre eles quem? Olhe para cá, olhe para cá. Quem são esses filhos de Deus que foram até o terceiro céu para encontrar com Deus e que o diabo também foi? São os representantes dos mundos que não caíram.
E para nossa infelicidade, ao invés de Adão estar lá, quem é que foi lá para representar nós? Ô Pai do céu, misericórdia. Deixa eu fazer uma... Eu já estou indo para o final. Vocês estão entendendo até agora? Sim. Eu estou fazendo o máximo que eu posso para você entender, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se você não entender, eu vou rachar a tua cabeça, porque não tem jeito. Só se eu rachar a tua cabeça para botar dentro agora. Satanás, infelizmente, irmãos, foi lá como representante desse... E ele ainda vai dizer uma coisa, quer ver? Continue lendo. E Deus vai perguntar para ele, olha aí, versículo de número 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra. Olhe para cá, olhe para mim. Ei, olhe para mim. O que é que um ser que é dono de uma terra faz nessa terra? Passeia por ela. Sabe o que Satanás está dizendo? Que a terra é dele, e ele estava passeando, rodeando por ela, observando a terra, e Deus perguntou assim, tu observaste o meu servo Jó? Disse, não, eu vi, ele está lá na terra. E aí começa um diálogo acerca de Jó. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Satanás conhecia Jó? Sim ou não? Satanás conhece você? Oh, tristeza. Você entendeu agora que os representantes do mundo, eles têm encontros com Deus? Deus é um Deus de decência aí? Deus não fez os montes e disse, não, vocês ficam aí, se virem para aí. Não, não senhor, não é assim que funciona. Agora deixa eu lhe mostrar uma coisa. Caminhando para o final agora. Dê um salto aqui e vá até a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Está bem pertinho aí da carta de Paulo aos Hebreus. Capítulo 2. Quando Satanás venceu Adão, o mundo inteiro se tornou um cativeiro de Satanás. Ei, toda a raça humana foi sequestrada pelo diabo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, nós ainda estamos no cativeiro. Lembra o tema, o título da nossa série? Operação? O resgate ainda não aconteceu. Mas o preço pelo resgate já foi pago. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas ei, olha nos meus óculos. Nós ainda estamos no cativeiro. Olha ao redor desse mundo. Olha as desgraças que acontecem aqui. Nós ainda estamos nesse cativeiro. Mas já já nós vamos sair daqui. Leia comigo aí. Capítulo 2, versículo 26. Diz assim. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços de quem? Do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Olhe para cá agora, ei, infelizmente, a partir do pecado de Adão, a raça humana se tornou cativos de Satanás. Não esqueça essa palavra. A humanidade se tornou o quê? Cativo de Satanás. E um cativo, ele fica onde? No cativeiro. Agora vamos para a parte final. Leia comigo Efésios, capítulo de número 4. Um pouquinho para trás. Efésios, capítulo 4. Versículo de número 7 a 10. Capítulo 4, versículo 7 a 10. Eu leio, diz assim, verso 7. E a graça foi concedida a um de nós, segundo a proporção do dom de quem? De Cristo, está falando de Jesus Cristo, verso 8. Por isso diz, acerca de Jesus Cristo, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 9. Ora,
que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, ou seja, até a sepultura. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Olhe para cá agora. Ei, Jesus Cristo já pagou o preço pelo resgate, amigo. Ei, aquele que desceu do céu levou o cativo, o cativeiro. Ou seja, preste atenção, nós só somos cativos de Satanás se nós ainda quisermos, pois Deus nos deu a liberdade de não sermos mais escravos do diabo, mas sermos servos de Deus. Eu quero ler agora com você o último versículo de hoje. O irmão André vai colocar ali na tela esse versículo e já vai colocar o fundo musical, porque ele vai cantar uma música bonita no final. Vá para 1 João capítulo 2. Primeira epístola de João, pertinho do Apocalipse, capítulo 2. E aqui eu vou ler o último versículo de hoje, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Primeiro João, capítulo 2. Todo mundo achou? Vamos, olhe nos meus óculos, olhe nos meus óculos. Ei, segundo a Bíblia Sagrada, quem era o representante do planeta Terra antes do pecado? Adão. Mas por causa do pecado de Adão, quem passou a ser o representante do planeta? Satanás. Agora você vai ler uma coisa fantástica. Versículo de número 1. 1 João 2, verso 1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar. Temos um advogado junto ao Pai. Como é o nome dele? Jesus Cristo. Olhe para cá agora. Ei, Satanás não é mais o representante desse planeta. Ele não é mais o meu representante no céu. O meu representante no céu agora é Jesus Cristo, que desceu, foi até a sepultura e levou cativo o cativeiro. Jesus acabou com o cativeiro do diabo. Nós somos cativos de Satanás se nós quisermos, mas agora nós temos um advogado no céu. Ei, o meu representante agora, toda vez que tem reunião lá no céu, com todos os representantes dos mundos não caídos, quem é que te representa e me representa lá? É Jesus. Não é mais Satanás. Ele não pode mais ir lá e dizer assim mesmo: eu estava lá na terra, passeando por lá e vi o Zacarias lá. Ele não pode mais dizer isso. Mas sabe o que acontece? Quando tem essas reuniões lá, e a gente não sabe quando. Essas reuniões acontecem no terceiro céu, quando todos os representantes dos mundos não caídos chegam lá, e que talvez, imaginando assim, que talvez alguém pergunte: quem é o representante da terra? Alguém vai levantar a mão furada e diz que ele é meu advogado. Meu amado irmão e irmã, você só é cativo do diabo se quiser, porque Jesus Cristo levou o cativo, o cativeiro. Que maravilha! Você entendeu? Você entendeu? Deixa eu lhe dizer uma coisa: desde que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e voltou para o céu, nunca mais o diabo pôde entrar lá. Mas ele entrou. Até Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, Satanás ainda tinha acesso ao céu. Por quê? Porque ele era o representante. Mas quando Jesus Cristo morreu por esse planeta, a Escritura diz que Jesus Cristo comprou o mundo para Deus, este mundo, para Deus, com a sua vida. Agora, nós ainda estamos num cativeiro, mas o preço pelo nosso resgate já foi pago. Agora eu não sou mais representado pelo capeta. Sou não. Eu sou representado por Jesus de Nazaré. Você entendeu? Oh, maravilha. Meus amados, é o André que vai cantar, né? O irmão André vai cantar uma música agora e eu vou estar orando aqui por você. E por mim também.
Hoje eu sei, existem mundos que não caíram em pecado. Pastor, quantos são? Eu não sei. Ah, tem uma coisa que eu queria encerrar para lhe dizer. Olhe para cá. A coisa mais fantástica de tudo agora. Atenção, respire fundo. Toda vez que tem uma reunião com todos os seres, eles vão para onde? O terceiro céu, até onde... Senta para você não cair agora. Fica bem sentadinho, você que está em pé aí, senta para não cair. Presta atenção. Depois que Jesus Cristo voltar e que o diabo for morto, que a gente ainda vai estudar isso aqui, e que todos os pecadores que não quiseram ser salvos também serão destruídos junto com os anjos do diabo, o trono de Deus vai descer para cá. Deus vai morar aqui, está no livro do Apocalipse. Deus vai morar aqui. E atenção, olhe bem nos meus óculos. Sabe onde serão as reuniões? Aqui na terra. Ei, aqui vai ser a casa de Deus. Está aqui no livro do Apocalipse, a gente ainda vai chegar lá. A Bíblia diz que Deus vai morar com os homens. Então os representantes do mundo inteiro não irão mais para o terceiro céu, eles irão para cá. As reuniões serão aqui. E o nosso representante vai estar onde? Nosso representante vai estar aqui mesmo. Oh, maravilha. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Amados irmãos, olhem por mim, eu não quero perder o céu. Eu não quero perder essas coisas. Eu quero ver essas pessoas. Eles são humanos como nós, eles não pecaram. Eles não sentem como nós sentimos, as dores, as tristezas, assim como nós sentimos. São seres humanos como nós, tem cabeça, tem olho. Ele não é o ET de Varginha do olhão, assim, não é não, não é o ET, não é nada disso não. São pessoas como nós, só que com um corpo incorruptível, porque eles não pecaram. Um dia, olha bem meus olhos, eu quero ter o prazer de abraçar um desses nossos irmãos. Agora quer que eu lhe diga uma coisa ainda mais fantástica. Abrindo aqui, por favor, você que não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, permita-me falar só um pouquinho sobre os Adventistas, só isso aqui que eu vou falar. Ei, a maioria do universo guarda o sábado. Por que, Zacarias? Todos os mundos, incontáveis mundos, guardam o sábado, como os Adventistas do Sétimo Dia. Por isso nunca pense que os Adventistas são minoria. Os Adventistas do Sétimo Dia são a maioria no universo. Porque todos os outros mundos guardam o sábado lá no mundo deles. E nós aqui, já pensou? Esses irmãos lá nos sábados dele, quando eles olham para cá e pensam, rapaz, tem um pequeno grupo lá na terra que ainda honra o nome de Deus, guardando o mesmo dia que a gente guarda aqui, sábado. Ei, são nossos irmãos. E um dia todo o universo estará em paz. Todo o universo estará em paz. Oh, Deus querido. André, vem cantar, André.